Kamala Harris admite derrota nas eleições dos Estados Unidos e liga para Donald Trump. E você vai ver também. A votação de Trump é a maior de um republicano nos últimos 20 anos. Mota consegue apoio de 14 dos 20 partidos para a presidência da Câmara dos Deputados. Menino de 9 anos que sofre de doença rara luta na justiça para conseguir remédio de 18 milhões de reais. Ele toma o remédio, né? Mas ele é paliativo. O tratamento não existe. Existe agora o Elevides e só tem ele, nós não temos outra alternativa a não ser o Elevides. E ainda, confira as chances de título e rebaixamento após a rodada do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A gente começa falando das eleições nos Estados Unidos. A vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris ligou hoje para Donald Trump. Ela reconheceu a derrota nas eleições presidenciais e parabenizou o republicano. Vamos conferir. Kamala Harris ligou para Donald Trump nesta quarta-feira para parabenizá-lo por sua vitória na eleição presidencial. A informação foi confirmada por um assessor da democrata, que deu mais detalhes sobre o telefonema em que a vice-presidente reconheceu sua derrota. O funcionário disse que ela discutiu com o futuro presidente a importância de uma transferência pacífica de poder e de fazer um governo para todos os americanos. E Donald Trump volta à Casa Branca com o apoio que jamais teve. O republicano registrou a maior votação popular do partido nos últimos 20 anos. E a volta ao poder com mais votos, acontece com mais votos do que em seu primeiro mandato, isso em 2016. Com o resultado de quase todos os estados confirmados, Trump registra 51% dos votos populares, contra 47,5% de Kamala Harris. Isso representa 5 pontos percentuais a mais do que ele recebeu 8 anos atrás. Trump bateu um recorde, conseguiu mais votos do que o presidente George Bush em 2004. Naquela ocasião, Bush conseguiu 50,7% da votação popular. Essa é a primeira vez desde aquele ano que o Partido Republicano ganhou em porcentagem dos votos populares. A eleição americana é diferente da que estamos acostumados no Brasil. Nos Estados Unidos, não é necessário ter a maioria dos votos da população, e sim a maioria dos colégios eleitorais. O país tem 538 colégios, sendo assim, caso o candidato vença em 270 deles, ele é eleito presidente dos Estados Unidos. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Lombardi Júnior. Ele é jornalista e correspondente da nossa rádio nos Estados Unidos. Boa noite, Lombardi. Seja muito bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Boa noite, Kleber. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Então, eu peço que você comente aí, você que acompanha tudo de perto e conhece profundamente esse assunto, o que representa politicamente esse telefonema, da Kamala Harris para o Donald Trump. Esse diálogo, de unir o país que vem sendo pregado, ele pode acontecer de fato na prática? Bom, Kleber, primeiro que depois de tudo que aconteceu na última eleição, a representatividade de um telefonema de quem é um opositor no momento como esse, eu acho que diante da diplomacia e da naturalidade dos fatos, uma atitude absolutamente normal, mas que por conta de 2020, pelo fato de que o Trump não aceitou ter perdido para o Joe Biden, passa a ser bastante simbólico esse telefonema. Essa ligação, ela até demorou para ser feita, todo mundo esperava no período da manhã que a Kamala Harris pudesse já se manifestar, embora ela tivesse feito durante a madrugada reconhecendo que poderia perder a eleição, mas uma ligação oficial ou uma declaração de que estaria naquele momento agradecendo aos seus eleitores, mas reconhecendo a vitória do adversário. Isso mudou muito de panorama e passou
a ter sido criada uma expectativa em torno de um telefonema reconhecendo a vitória do outro depois de 2020, por conta do próprio Donald Trump. Então, no caso, não foi apenas um telefonema protocolar, enfim, mas tinha toda essa questão diplomática e também envolvendo a questão da democracia não sendo colocada à prova, o que aconteceu na última eleição. Por isso, esse telefonema, embora possa parecer algo desnecessário para que a gente possa debater, não, ele é muito necessário a ponto de um debate no entendimento de que não vamos ter aqui aquela guerra de oposições como tivemos em 2020, até porque os Estados Unidos já têm histórico de guerra civil, lá no passado, mas tem, né, Kleber? Muito bem lembrado. E essa votação expressiva que a gente também viu aí na reportagem, a maior marca de um candidato republicano dos últimos 20 anos. Ela chega a ser surpreendente, já que é bom a gente lembrar, as projeções indicavam que essa poderia ser uma das eleições mais equilibradas da história. E como também essa quantidade de votos deve impactar o início do governo do Trump. Eu não acho que crie impacto no início do governo, não, mas surpreendeu. E surpreendeu, inclusive, ao Donald Trump, que na coletiva, quando ele agradeceu aos seus eleitores, ele espontaneamente falou: olha, eu não esperava essa quantidade de voto direto, que não define, na verdade, uma eleição, por conta de ter que conquistar os delegados dos respectivos estados, mas que a votação direta é expressiva. O Biden tinha conseguido uma votação expressiva diante do Trump. Ele também foi muito bem na última eleição, embora não tivesse vencido, o Donald Trump, eu digo. É assim, né, Kleber? Quando a gente fala do Donald Trump, alguns antagonismos vêm junto. Ele foi eleito com essa votação expressiva diante da maior reprovação de um candidato nos Estados Unidos. Quer dizer, é cercado de antagonismo o Donald Trump. Ele conseguiu, através, muito por conta do seu jeito de lidar com as questões, principalmente envolvendo pautas culturais, etc., uma guerra dos sexos nessa eleição, como muitas pesquisas apontaram, entre homens e mulheres. A Câmara ganhando nas pesquisas entre as mulheres e os homens votando para Trump. Acho que muito por conta do jeitão dele, e também aí vem um pouco da agenda política dos democratas. Mas, olha, para início de trabalho, eu não acho que impacta, não. O que, na verdade, dá para acreditar nesse momento é que o Trump não vai ter um desgaste como nós imaginávamos que ele poderia ter, porque ele ganhou a Casa, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele tem o voto popular de uma certa forma relevante, ou seja, o problema do Trump a partir de agora vai ser a justiça em alguns processos que ele vai ter que derrubar, mas que automaticamente essa votação expressiva e ter todos os poderes nas mãos, isso vai facilitar até na sua caminhada judicial, no meu ponto de vista. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Lombardi Júnior, ele que é correspondente da nossa rádio lá nos Estados Unidos. Lombardi, mais uma vez, muito obrigado, é um grande prazer contar com a sua participação em nosso jornal. Prazer é todo meu, uma boa noite, estou sempre à disposição, Kleber. Boa noite e até mais. Olha só, a gente continua falando de política, só que agora aqui no Brasil. A aliança de Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, já conta com 14 dos 20 partidos da casa. Vamos conferir agora nessa reportagem. O Partido Solidariedade e o PRD anunciaram hoje o apoio a Hugo Motta em sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados. A aliança já se consolida com 14 das 20 legendas com representantes, e somada todas as bancadas, são 384 deputados. Um número bem acima do necessário para realizar a eleição no primeiro turno para presidente, que necessita de 257 votos. Os dois recentes apoios somam mais 10 parlamentares. Eles faziam parte de um bloco que apoia Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara, na disputa pelo comando da casa. A candidatura de Elmar foi abalada dentro da direção do próprio partido e, ao longo dos últimos 3 meses, enfrentou dificuldades para reunir apoios. Nos últimos dias, 4 legendas já haviam desistido da aliança. De acordo com deputados, todos os recuos foram comunicados ao próprio Elmar. O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, disse que Hugo Motta é o melhor nome na disputa e que ele pode conduzir a maior aliança da história da Câmara dos Deputados.
Olha, e a concessionária Enel foi multada pelo Procon em mais de 14 milhões, aliás, 13 milhões de reais pelo apagão na Grande São Paulo. A empresa tem até o próximo dia 21 para pagar ou então para recorrer na justiça. A multa foi aplicada pelo Procon de São Paulo, após a Enel ter deixado milhares de moradores mais de 6 dias sem energia em outubro, na Grande São Paulo. Essa é a terceira penalidade que a empresa recebeu em menos de 12 meses, por má prestação de serviço. Agora, a empresa tem 2 semanas para pagar ou recorrer na justiça. Em um ano, o estado teve 2 grandes apagões. O primeiro em novembro de 2023, quando moradores de mais de 2 milhões de imóveis ficaram cerca de 6 dias sem energia elétrica. E o segundo, no dia 11 de outubro, quando mais de 3 milhões de residências passaram outros 6 dias no escuro. No primeiro apagão, a Enel já tinha sido multada em 12 milhões e 700 mil. Eles recorreram na justiça e atualmente está em análise para a emissão da decisão. A concessionária informou que vai seguir investindo para minimizar o impacto no serviço em relação aos eventos climáticos. O vendaval que atingiu a área de concessão da Enel Distribuição, São Paulo, em 11 de outubro, causou danos severos na rede elétrica de distribuição. A Enel disse que na mesma noite restabeleceu a energia para quase 1 milhão de clientes. A nota não fez menção à multa aplicada. E o estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias. O IMET informou que as chuvas intensas, além de São Paulo, devem atingir mais 14 estados brasileiros. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas intensas, que devem atingir cidades de 15 estados brasileiros, incluindo São Paulo. Os outros estados que serão afetados são Pará, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Piauí, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. De acordo com o Instituto, há estados com alertas amarelo e laranja para o risco de intensas precipitações. A previsão indica a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. O estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, especialmente a partir desta quinta-feira, quando uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista, aumentando ainda mais o risco de tempestades e alagamentos na Grande São Paulo, além de impactos no interior e litoral. E mesmo com alguns períodos de sol, as pancadas de chuva serão persistentes. Para a cidade de São Paulo, a previsão indica uma tarde abafada, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Existe o risco de chuva moderada a forte em todos os municípios da Grande São Paulo, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. E atenção, no Rio de Janeiro, a polícia investiga um novo golpe. O esquema era feito por frentistas de um posto de combustíveis e eles enganavam os clientes. Mas quem vai contar os detalhes agora é o repórter Anderson Nascimento. A polícia do Rio de Janeiro investiga um novo golpe na praça: a troca de óleo nos postos de combustível. Os frentistas simulam problemas nos carros e depois trocam as embalagens dos produtos vendidos por recipientes vazios. Um motorista flagrou o esquema para enganar os clientes em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, a trapaça acontece da seguinte forma: os funcionários jogam água no motor para que suba a fumaça. Em seguida, eles alegam problemas no veículo e oferecem um aditivo com um valor 3 vezes mais alto. Os frentistas fingem que colocam um produto e pedem para o motorista ligar o carro. E é neste momento que eles fazem a troca das embalagens cheias por vazias sem que a vítima perceba. Toda essa engenharia criminosa foi flagrada e os golpistas foram expostos nas redes sociais. Após o vídeo viralizar, agentes da 35DP de Campo Grande foram até o local, recolheram as garrafas e levaram 2 frentistas flagrados no golpe para a delegacia. Eles foram indiciados por estelionato e a polícia tenta identificar novas vítimas dos enganadores. E veja a seguir: menino de 9 anos que sofre de doença rara
luta na justiça para conseguir um remédio que custa 18 milhões de reais. E ainda, confira as chances de título e de rebaixamento após a rodada do Brasileirão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, agora nós vamos conhecer a história de um garoto e ele tem apenas 9 anos e enfrenta a luta contra uma doença rara. A família do menino, inclusive, tem brigado na justiça para conseguir de forma gratuita um remédio. E o preço desse remédio não é nada barato. São 18 milhões de reais. Vamos acompanhar agora com a Amanda Silva. O pequeno Alfredo, de apenas 9 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença rara chamada distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença genética que causa fraqueza e atrofia muscular progressiva. O diagnóstico veio em 2022 e até o ano passado, o tratamento de Alfredo era apenas com cuidados paliativos, com corticoides e fisioterapias, para retardar o avanço da doença. E mesmo com os cuidados paliativos, a doença pode causar a morte. O tratamento é feito com um medicamento importado chamado Elevidys, que ainda não foi regulamentado pela Anvisa. Ele atua no DNA e corrige falha que causa a doença. E um parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário informou que não há outro remédio com os mesmos efeitos. O valor do medicamento gira em torno dos 18 milhões de reais. E a família de Alfredo está lutando na justiça para que a União forneça o medicamento e que o pequeno possa realizar o tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. E mais cedo eu conversei com a mãe desse menino. Vamos conferir. Nós entramos na justiça, o processo já foi protocolado e nós estamos fazendo uma campanha, fazendo uma vaquinha online para ajudar, pelo menos, a arrecadar um pouco do dinheiro para ver se a União paga o restante. Porque um valor desse é impossível de conseguir, nem se vender tudo que a gente tem, a família inteira não dá. Então, a gente está fazendo a vaquinha. Quero agradecer a todos e, primeiramente, a Deus, né? Que está ajudando, abrindo os caminhos. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Caio, que vai aparecer aqui no telão. Boa noite, Caio. Hoje saiu a lista dos jogadores com menos de 21 anos
mais valiosos do mundo. E tem brasileiro, né, Caio? Conta pra gente. Tem brasileiro, além de um, nós temos agora 2 brasileiros nessa lista, Kleber. Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, além do Endrick, do Real Madrid, o Savinho, do Manchester City, também entrou no top 10. Vamos ver. Segundo uma pesquisa do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, Savinho, do Manchester City e da seleção brasileira, é o 4º jogador sub-21 mais valioso do mundo hoje. O atacante é avaliado em 101 milhões de euros, o equivalente a 636 milhões de reais. O jogador está em sua primeira temporada no Manchester City e tem contrato com o clube inglês até 2029. Endrick, do Real Madrid, é o 6º colocado, em um valor estimado de 97,7 milhões de euros, o equivalente a 616 milhões de reais. A joia ex-Palmeiras fez sua estreia no futebol europeu aos 18 anos e se tornou o jogador estrangeiro mais jovem a marcar em toda a história do clube merengue no Campeonato Espanhol. Lamine Yamal é o jogador mais novo da lista e está em primeiro lugar. Ele tem hoje pouco mais de 17 anos de idade e seu contrato com o Barcelona vai até 2026. Na sequência estão o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, que vale 114 milhões de euros, e o francês Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, que vale 109 milhões de euros. E, Caio, uma iniciativa do Vini Júnior para ajudar os atingidos pelas enchentes lá em Valência está dando o que falar, né? Conta pra gente isso também. Pois é, Kleber. Esse caso chama tanto atenção porque foi lá em Valência que o Vini sofreu um dos casos mais covardes de racismo. Mas mesmo assim ele está mostrando por que é um campeão. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu aos companheiros de equipe que façam doações para ajudar os afetados pelas inundações em Valência. As graves enchentes ocorridas na semana passada deixaram mais de 200 mortos no sudeste da Espanha e o mundo do futebol se uniu ao gesto de solidariedade com os afetados. Depois de o Real Madrid ter anunciado uma doação equivalente a mais de 6 milhões de reais, a rádio Cadena Ser informou que os jogadores se reuniram para enviar uma ajuda, ainda que não se saiba a quantia total. A emissora afirmou que a iniciativa foi proposta por Vinícius Júnior. Os jogadores não pretendiam tornar pública a doação. Foi no estádio Mestalla, em Valência, que Vini sofreu um dos casos mais significativos de racismo, quando foi xingado por grande parte do estádio e ainda foi expulso ao reagir. O governo espanhol anunciou na terça um plano de ajuda de mais de 10 bilhões de euros para pessoas e empresas afetadas pelas inundações que atingiram o país há uma semana. Pelo menos 219 pessoas morreram, 214 delas só na região de Valência, e o número deve aumentar, já que ainda há 89 desaparecidos. Vamos falar de futebol nacional agora. O Botafogo venceu no Brasileirão ontem e está cada vez mais próximo do título, não é, Caio? Foi a rodada perfeita para o Botafogo, Kleber. Com muita coisa que aconteceu nessa rodada, as chances de título e de rebaixamento mudaram. Vamos ver como ficou. O Botafogo venceu o Clássico da Amizade contra o Vasco na noite de ontem e viu suas chances de ganhar o Brasileirão 2024 aumentarem ainda mais e complicou de vez o Palmeiras, enquanto o Corinthians reagiu e diminuiu as chances de rebaixamento. O levantamento é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. No início da terça-feira, o Glorioso estava com 73,3% de chance de se tornar campeão brasileiro após 29 anos. O número saltou para 85,3% após 3-0 em cima do Vasco. Com a vitória, o Botafogo aumentou sua vantagem para 6 pontos na ponta da tabela. O Palmeiras, por outro lado, se complicou. Após a derrota no derby na segunda-feira, o Alviverde estacionou nos 61 pontos e viu as chances de título entrarem em queda livre. Com a vitória do Fogão, as chances do Palmeiras despencaram para 10,6% e ainda tem chances de caírem mais, caso o Flamengo vença o Cruzeiro nesta quarta-feira. Confira as chances atualizadas de título. Botafogo, 85,3%, Palmeiras, 10,6%, Fortaleza, 3,6% e Flamengo, 0,25%. Já o Corinthians chegou para o Clássico com 25,2% de probabilidade de ser rebaixado.
A vitória sobre o rival fez o número despencar para 6,9%. Com a derrota do Criciúma para o Internacional ontem, o alvinegro agora tem 6,5% de chance de cair, já que o Timão tem 38 pontos, enquanto o Atlético Paranaense, que abre o Z4, tem 34. Confira agora as chances atualizadas de rebaixamento. Red Bull Bragantino, 43,1%, Atlético Paranaense, 39,1%, Fluminense, 15,1% e o Corinthians com 6,5%. A parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro continua muito embolada e as últimas rodadas serão decisivas para quem quer se salvar da Série B em 2025. E tem Campeonato Brasileiro hoje, Caio? Tem sim, Kleber. Hoje nós temos os dois últimos jogos da 32ª rodada. As duas partidas acontecem às 21 horas. O Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão. A Raposa briga para se aproximar pelo menos do G6 na tabela. Já o Flamengo está mais perto do G4 e briga pela vitória. No estádio Antônio Ascioli tem disputa entre os Atléticos, o Goianiense e o Mineiro. Os donos da casa são a atual lanterna do Campeonato Brasileiro. O Galo já teve dias melhores no Brasileirão, mas está em uma situação melhor que o Atlético Goianiense. Tá certo, então, Caio, muito obrigado aí pelas informações. Ótima noite e até amanhã. Até. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.